Fala abençoada, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast of Jesus. Esse nome é muito próprio para isso, existe algo de Jesus para você. E eu tento convidar sempre alguém que carrega algo de Jesus, né? O nome, né, of Jesus, algo de Jesus para essa mesa. E hoje eu estou trazendo um convidado muito especial, que eu já conheço há algum tempo, mas tive o privilégio nos últimos meses, estar mais perto, gravar alguns vídeos, conversar, ter um tempo de mesa. Gustavo Santana. Valeu, meu amigo. Seja muito Satisfação. bem-vindo. Muito obrigado. Me sinto honrado em estar aqui hoje. Então, cara, de acordo com a teologia. Não, brincadeira, relaxa. Vai ser algo bem descontraído. Legal. Eu gostaria que, de fato, as pessoas depois, gente, eu vou deixar o perfil dele, o Instagram. Ele tem produzido alguns conteúdos bem bacana. Então, depois vocês vão lá, vão seguir, vão acompanhar ele, tá bom? Mas, irmão, primeiramente, quem é o Gustavo? Da onde veio? Pra onde vai? Ok, vamos Esposo de lá. quem? Esposo da Luísa, inclusive ela tá aqui. Sou muito grato a Deus por tudo que a gente tem vivido. Eu vim da Bahia, né? Você é Tô em baiano? Vitória, sou Você baiano. não tem cara de baiano, Sério, irmão. é. Sério? Ela tem mais cara de baiano do que eu. Pelo jeito espalhafatoso, comunicativo. Legal, Mas cara. enfim, eu vim da Bahia em 2019 para poder estudar. Eu tinha um pensamento, uma ideia de poder fazer medicina. Mas eu acho muito interessante o fato de quando nós entregamos de fato a nossa vida para Jesus, o como que ele muda o Sim, percurso da nossa vida. sim. E como que ele usa certas coisas para poder manifestar a vontade dele. Porque, por exemplo, o fato de eu ter pensado, imaginado em fazer medicina foi o motivo pelo qual eu saí da Bahia, do interior da Bahia, para poder vir para cá. Foi tipo o ponto de partida, né? Exatamente. Então eu vim para cá, comecei a estudar. Foi um momento muito importante na minha vida, de um crescimento muito grande, amadurecimento, morando sozinho. E foi exatamente nesse momento em que Deus começou a me levar para níveis muito mais profundos de crescimento, de maturidade, de aprendizado, de intensidade no secreto e conhecê-lo verdadeiramente. Cara, é muito legal, assim, essas formas com que Deus É, vai tratando, levando. A gente tem uma hora pra conversar aqui, mas depois eu também posso contar um pouquinho pra galera que tá chegando de como que Deus nos conduz da sua forma, às vezes que a gente nem consegue entender, exatamente. né? Mas no final dá tudo certo. Mas fala pra mim, Gustavo, você sempre serviu a Jesus, você sempre amou Ele, você teve um tempo fora, você se converteu, como que é a sua história com Jesus? Olha, eu tive a oportunidade, eu estava até pensando nisso hoje. Sou muito grato a Deus porque eu vim de um lar, de uma família que me instruiu desde o início da minha vida no caminho com o Senhor. Então, assim, eu me lembro desde quando eu era criança, 4, 5 anos de idade, onde eu estava jogando no computador ali em casa, me divertindo. Meu pai sempre via, toda segunda-feira, e falava: Vamos ler a Bíblia. E eu ficava bolado porque eu não gostava de Queria um início, videogame, né? mas ele era muito disciplinado, ele sempre buscou me dar a melhor educação. E toda segunda-feira a gente se encontrava ali na mesa, eu, minha mãe e meu pai. E ele começava a ler as escrituras, me ensinar o caminho. E eu acredito que foram sementes que foram plantadas ao decorrer do tempo que geraram frutos nos dias de hoje. Isso me faz lembrar quando o provérbio nos ensina que ensina a criança no caminho que se deve andar. E mesmo quando ela estiver mais velha, não se desviará dele. Então, assim, eu sou muito grato ao meu pai por isso, porque eu tenho certeza que o que ele fez na minha infância, na minha adolescência, eu tenho colhido hoje, sabe? Sim, cara. Lembro de todas as vezes em que antes de dormir, ele ajoelhava comigo ao meu lado, a gente orava junto, ele orava por mim, orava comigo, repetia a oração. Então, todas essas coisas foram marcas muito profundas que me ajudaram Uhum. ao decorrer da minha vida em conhecer mais a Jesus, sabe? Só que eu conheci a Deus verdadeiramente quando eu cheguei aqui em Vitória. E aí que eu falo, muito legal a forma como Deus faz as coisas, né? Em 2019, cheguei aqui, não conhecia literalmente ninguém, cidade nova, a escola nova, porque eu fiz pré-vestibular. E aí Deus me deu a oportunidade de conhecer o God. Já ouviu falar? God. God é Grupo de Oração do Darwin. É Não, isso Deus em inglês aí. e ao mesmo tempo Grupo de Ah, Oração do entendi, Darwin. entendi. E aí era toda sexta-feira de manhã. Nesse grupo eu conheci uma galera que estava muito apaixonada por Jesus. Que massa. E a partir disso eu tive a oportunidade também de começar a participar lá, tocando violão, dando a palavra. Até que em um determinado momento, uma amiga minha me chamou para poder ir em um evento, uma conferência que aconteceu em julho de 2019, Paixão por Cristo. Não sei se você ouviu falar. Você Ah, lembra? essa conferência Mas eu teve o vi. Theo Aham. Hayashi, Sim, teve sim. outros pastores muito bons.
E assim, o que eu acho muito interessante é porque meus pais estavam com muito medo de me enviar, né? Tipo, cara, o menino vai sair do interior da Bahia, aonde aqui não tem muito acesso às coisas do mundo de fato, vai para uma capital, o que será disso? O que deve acontecer, sabe? Sim. Tipo, a probabilidade de dar Bom, algo ruim e era você já tinha alta. saído de casa alguma vez, Não, assim, era a você tá a primeira primeira vez. vez e para Primeira outro vez, estado? exatamente, para outro estado e morar numa capital ainda sozinho. Então, É, tipo assim, muitas pessoas colocaram medo, falava que, tipo, arriscado e tal. Mas eles oraram muito ao ponto de que eu cheguei aqui com muita vontade de conhecer a Deus. Foi surreal. Tipo, eu já tinha conhecido e ouvido falar de Jesus durante todos esses anos. Mas quando eu cheguei aqui em Vitória, eu estava com o meu coração tão ardente, a necessidade, a vontade de conhecer a Deus verdadeiramente, que eu comecei a orar e falei: Senhor, se o Senhor realmente existe, se manifeste a mim de uma forma diferente, sabe? Eu quero de fato conhecer a tua face, eu quero de fato ter uma experiência contigo que eu vou ter certeza, não pelo que eu ouvi, mas sim pelo que eu vivi e vi. sim. Então, a partir desse momento, eu tive a oportunidade de participar dessa conferência, como eu disse, no meio do ano. E nessa noite, nessa conferência, Deus se manifestou a mim de uma forma que eu nunca mais consegui ser o mesmo. Eu fiquei a noite toda, foi de 7 horas da noite até 11 horas da noite, chorando, arrepiado, me rendendo, me prostrando, sentindo a presença de Deus de uma forma que eu falei, cara, eu quero viver isso pelo resto da minha vida. E foi a partir daquele momento que eu comecei a buscar mais, ouvir pregação, estar mais presente na igreja, ler mais a palavra, buscar mais ao Senhor no secreto. E aí começou a minha jornada de entender qual era o meu propósito, a minha identidade de fato, as promessas que Deus começou a liberar a mim e até mesmo o cumprimento delas. Cara, é muito louco porque, assim, no seu caso teve essa transição de cidade, essa transição de estado mesmo, Sim. e eu achei muito legal, só voltando ao ponto do seu pai. Ah, Às vezes a gente tem o hábito de falar bem assim, nós somos a geração do avivamento, nós somos a geração que estamos queimando, que estamos amando Jesus. E pensando sobre isso, há um tempo atrás, Deus falou muito comigo sobre os lenhadores do fogo, sim, que foram os nossos pais, sim. essa galera que desde a época de 90, 2000, Uhum. vem alimentando, vem entregando, derramando algo sobre a nação brasileira. Tipo, eu gosto muito de acompanhar essa galera da missionária, sempre estou envolvido dos eventos que dão todos, assim, Uhum. só não fui no Descende Sim. porque tava num cenário lá que tava para casar e teve todo esse transtorno de compromisso, essas coisas todas. Foi muito legal. Mas você chegou aí, Aham. né? Muito top. Só que, cara, tem uma galera que tá jogando lenha, que tá Há muito tempo. alimentando, que tá orando. E a gente deve ser muito grato a eles Exato. mesmo, porque nós somos uma continuidade. Exato. E a nossa principal desafio agora é, de fato, continuar fazendo isso para que a geração, por exemplo, da minha filha, Uhum. nasça nesse ambiente, nesse lugar onde, de fato, ela vai experimentar algo precioso de Jesus. Exatamente. Porque, cara, quando você fala, por exemplo, do seu pai, Deus já começou a tratar você ali. Depois, como você disse, você foi conhecer mesmo Jesus aqui em Vitória, de Uhum. fato, Uhum. naquelas... Em plenitude. Como que é? God? God, grupo de oração Darwin. Grupo de oração do Darwin. E olha o cuidado de Deus, Sim, sabe? Te cercando, sim. te canalizando para aquilo que ele queria fazer na sua vida. E é só o começo, irmão. Porque, por exemplo, você veio para cá e você foi fazer medicina, você foi fazer Não, eu pré-vestibular, na fiz verdade. 2 anos de pré-vestibular até que chegou determinado momento que E Deus Deus. mudou o curso na minha E hoje cabeça. é a psicologia, né? Exatamente. E como que foi essa questão da psicologia? Até mesmo há um tempo atrás, isso nem era conhecido pela igreja, né? Exato. Tudo era espiritual ou era Exato. carnal. É. Não existia emoções. E como que foi esse descobrimento entre a medicina e a psicologia? Certo. Cara, eu estava intenso em relação ao pré-vestibular, estudando Sim. Eu muito, acho que eu cheguei a tomar um acreditando. café com você na época. Não É, sei se era já. eu acredito que eu estava iniciando a Uhum. psicologia. Estava iniciando, É. mas estava passando esse processo. Então, assim, era algo que eu tinha em foco na minha Aham. mente, mas chegou um determinado momento, ao final desse segundo ano que eu estava fazendo pré-vestibular, eu não estava mais sentindo paz em estar focando o meu tempo, o meu estudo para essa área da medicina. E aí eu busquei entender em Deus o que estava acontecendo de fato, sabe? O sentimento que eu tinha era como se eu estivesse no escuro. Tipo, eu estava estudando, eu estava me dedicando, mas eu não estava mais conseguindo sentir paz naquilo, me concentrar de fato. Uhum.
Eu comecei a orar muito, pedir direcionamento do Senhor, 4 meses muito intenso, até que ele me respondeu. Através de um curso que eu estava fazendo, Deus ele me fez uma pergunta que foi muito forte para mim, eu acredito que foi o marcador da minha mudança, que foi a seguinte: se você tivesse hoje todo o dinheiro do mundo necessário para você poder viver até o fim dos seus dias, você estaria fazendo o que você está fazendo? A minha resposta imediatamente foi não. Eu sabia que eu não queria passar o resto da minha vida sendo médico, estudando medicina Uhum. e envolto naquilo, sabe? Na hora veio a resposta no meu coração, então o que que você faria? E a resposta foi: eu cuidaria das pessoas emocionalmente e espiritualmente falando. Então nessa hora veio o insight, cara, então tô no curso errado, tipo, Deus não me quer aqui. E ele me mostrou a área que ele queria que eu fizesse. Então, tipo assim, a partir daquele momento eu tive uma clareza muito grande do meu propósito, do porquê que Deus me trouxe para a vitória. Eu comecei a desenvolver um amor e uma paixão muito grande por conhecimento da mente humana, da alma humana, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, como que eu poderia me ajudar e ajudar as pessoas nessa área. E engraçado, foi exatamente nesse momento onde eu tomei essa decisão que Deus começou a passar por processos mais difíceis da minha vida, Uhum. por processos muito desafiadores. Foi aonde pela primeira vez na minha vida eu tive um transtorno de ansiedade generalizada, que é o Sim, TAG. sim. Eu passei por essa ansiedade, meus cabelos começaram a cair, eu tive alopecia, a minha barba começou a cair. Foi profundo Foi mesmo. profundo, eu tive pela primeira vez também, fui na Aham. psiquiatra, tive que começar a tomar remédio, eu comecei a entrar em um estado tipo, tanto de ansiedade quanto de depressão logo após a ansiedade, no nível que eu não imaginava. Uhum. E eu não via sentido, porque eu falei, cara, como que Deus está me enviando para um lugar onde Ele está dizendo que eu vou cuidar das pessoas emocionalmente se eu estou todo ferrado emocionalmente? Mas depois eu fui entender que era necessário com que eu passasse por esse processo, para Sim. entender de fato quem passa e como ajudar, para ter empatia mais pelas pessoas que passam e como transformar essas pessoas. Não somente com conhecimento técnico da psicologia, mas com a experiência vivida Sim, de sim. fato. Então, assim, foram experiências e desertos muito longos que Deus me permitiu viver aqui em Vitória e foram muito importantes, muito É. importantes. Te sinalizou para a direção certa, cara. Exatamente. Uma das principais perguntas que os jovens, adolescentes me fazem na rede social, quando eu abro caixinha e tudo mais, é sobre essa questão do propósito. Pô, Sim, como você descobriu qual é o seu propósito? Qual era a sua vocação? Qual era o que Deus tinha para você? sim. Porque, por exemplo, em um mundo cada vez mais materialista, quando a gente chega num cenário, por exemplo, de profissão, a gente tende a escolher mediante aquilo que as pessoas veneram, Uhum. que as pessoas, medicina, poxa, desde tem uma cota já de Sim, tempo que, principalmente na zona rural, que meu pai e minha mãe vieram de lá, que o médico da família, o médico da cidade era conhecido e era sim, muito bem recompensado por isso. sim. Até hoje em si a medicina, vamos botar assim, financeiramente é Atrai esse interessante, status, né? atrai. Pô, sou médico, CRM, pá. Sim. Inclusive a gente tem aqui algumas médicas na nossa empresa que é legal ver isso e é Uhum. de fato uma realidade. Só que nesse cenário, cara, a gente começa a perceber que a gente não está se movendo por aquilo que de fato é pra gente, mas Sim, pela aprovação das sim. pessoas. Poxa, as pessoas vão me aprovar se eu for um médico, se eu tiver esse status na minha família, aquele Uhum. aniversário de família Com chegar como certeza. médico. E aí o que acontece? Eu também tive essa crise, Uhum. vou botar assim, de falar, cara, o que que eu sou Uhum. ou o que que Deus tem pra mim? Até mesmo, por exemplo, quando eu me comecei a namorar com minha esposa, a noivar, eu pensava da seguinte forma: poxa, eu tenho certeza que eu sou um missionário, tenho Uhum. certeza que eu sou um evangelista. Só que quando eu olhava para o lado, quais eram os missionários e os evangelistas que tinham, Uhum. assim que eu via? Era aqueles evangelistas e missionários que deixavam tudo para viver de forma integral no reino, que fazia rifa, que Uhum. fazia cantina na igreja para fazer missão. Sim. Só que a minha história, por exemplo, desde lá do início, meu pai é coach. Então, meu Uhum. pai sempre me deu ferramenta Uhum. emocional, ferramenta Legal. comportamental, roda Uhum. da vida, Sim. tudo isso, 10 áreas da vida e aquele Legal. trem todo. E
eu sempre gostei do empreendedorismo também. Uhum, Aí eu, poxa, pensando da seguinte forma: como que meu coração queima pelas missões, uhum, mas eu também, tipo assim, gosto da área empreendedora. Eu não via modelos do meu lado uhum. que faziam Que fizesse sentido para sentido. isso. E eu tentava sempre achar uma pessoa para me validar, tipo assim, poxa, mas aquele missionário ele é integral, é tempo integral. Ele vive o tempo todo para o reino. E nesse ponto do médico, nesse ponto, por exemplo, do missionário, eu descobri uma coisa, cara. Se a gente quer descobrir o nosso propósito, se a gente quer descobrir a nossa vocação, a melhor forma não é olhando para o lado, a melhor forma não é perguntando o seu pastor, o seu líder, mas quanto mais você se aproximar de Jesus, Exatamente. mais audível, mais claro vai ser a palavra Exatamente. dele. Então, quando eu cheguei nesse lugar assim de estar mais perto dele, igual você teve a sua Uhum. caverna ali, né? É, Quando eu cheguei nesse lugar, eu comecei a entender, poxa, não tem problema nenhum eu ser um empresário e sim, ser um missionário. sim, com A certeza. verdade, depois eu fui olhando e falei, caraca, Deus sempre foi me preparando, me dando ferramenta para que eu pudesse hoje, por exemplo, não só fazer as missões, Uhum. mas eu ajudo alguns missionários também. Benção. Por exemplo, tem um amigo meu, Vinícius, até mandar um abraço para ele, tá lá na África. Tipo assim, ele tá em tempo Uhum. integral, ele é o cara que eu queria Uhum. ser. Uhum. Mas eu não, o meu propósito é um pouco diferente do Uhum. dele, a área que eu vou atuar, Sim. mas sempre estou conectado com ele e tudo mais. Tem um alagoano aqui também que a gente tem um projeto agora para evangelizar os meninos ali da favela e tudo mais. Aí, tipo, tem um lá que tá Uhum. integral, que é o meu amigo João. E eu tô aqui trabalhando, mas Legal. Mas sempre que ajuda, vai eu vou né? lá. Exato. Então, assim, no final, cara, a gente não pode ficar olhando para as pessoas querendo validação, tipo, Uhum. poxa, eu preciso ser igual a esse missionário, eu preciso ser igual a isso. Deus tem algo único para cada um, eu acredito nisso. Uhum. Você vai ver que Deus tratou com Paulo de um jeito, com Timóteo de outro, Exatamente. e vai a multigraça, a multiforma dele. Exatamente. Então, você foi para essa caverna, Deus falou com você, Ah. você conseguiu entender. E, cara, como que você acha que esse assunto das emoções pode ajudar a nossa geração, assim? Por que que isso queima dentro de você também? Provavelmente você passou por Uhum. muita situação também que você Uhum. precisou de recursos Uhum. emocionais, né? Uhum. Mas por que que isso arde no seu peito? Cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que quando Deus me levou, me guiou para esse lugar, eu comecei a ver de uma forma mais clara na Bíblia a respeito desse assunto, principalmente em Provérbios e em Eclesiastes. O quanto que Salomão, ele ensina e enfatizava a respeito do coração, a respeito da alma, o poder dos seus pensamentos, o poder das suas palavras. Entre um deles, o meu versículo favorito, Provérbios, capítulo 24, versículo 7, onde ele ensina que, acima de todas as coisas em que a gente deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Quando você acaba ficando reflexivo e pensativo a respeito desse versículo, você entende que coração significa pensamentos, sentimentos e emoções. E ele instrui que, acima de todas as coisas que a gente deve guardar na nossa vida, esse é o mais importante no quesito da alma, porque a Sim, nossa vida depende disso. Às vezes eu fico pensando, cara, muitas pessoas se perdem ou se confundem achando que só o espiritual é o necessário, que tipo, só orar vai resolver os problemas da vida dela, sendo que não vai. Ela precisa tratar da alma. Tem muita gente que é crente, que está na igreja, que busca o Senhor, mas que tem inúmeros problemas na alma que acaba sim, interrompendo, interferindo em toda a sua vida. Inclusive na igreja, nos relacionamentos, a pessoa acaba sendo muito mais movida por um status de estar ali, por querer adquirir um cargo e, ao decorrer do caminho, acaba fazendo ferimentos, tendo feridas não tratadas, não perdoa, acaba fazendo coisas em que ele não está fazendo semelhante a Jesus, não está tendo um coração semelhante ao de Jesus. Então, eu vejo que é muito importante nós olharmos para a parte da nossa alma, da nossa vida emocional, sentimental, e valorizar o fato de você buscar se entender cada vez mais e saber lidar com essas coisas ao ponto de não permitir com que isso seja algo maligno, sim. maléfico na sua vida, que venha te atrapalhar. Que a gente nunca venha simplesmente achar que a nossa vida depende só de um ponto, porque não é.
Nós vemos que nós somos formados de corpo, alma e espírito. É, Os três são importantes. É importante a gente cuidar do nosso corpo, treinarmos, nos alimentarmos bem, comermos o que é bom, o que faz bem para o nosso corpo. É importante nós buscarmos ao Senhor acima de todas as coisas, assim como Salomão nos ensina. E é muito importante também nós termos conhecimento da nossa alma, dos nossos pensamentos, sentimentos e cara, emoções, tratá-los e buscar ter uma vida saudável. esse equilíbrio, ô Gustavo, eu acho que deveria ser assim a base lá da igreja. Por quê? Porque ainda a gente não é um corpo glorificado, ok? Não Uhum. é, ainda não chegou o dia. Deus Exato, quiser, em breve nós estaremos com ele. exato. Mas essa parte do equilíbrio que a gente deve ter, cara, com a nossa tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, é tão fundamental porque tudo se baseia nesse equilíbrio. Por exemplo, eu não vou lembrar o nome do pastor agora, mas é algo que, desde quando eu li isso, mudou muito, assim, a minha forma de me cuidar. Uhum, Ele tem uma frase muito conhecida que é assim: Deus me deu uma mensagem e um uhum. cavalo. O cavalo Nossa. eu matei. E a mensagem eu não consigo entregar mais. Uhum, E no cavalo ele tá falando ali a questão do corpo dele, a mensagem do evangelho, é a mensagem. Só que, tipo assim, da mesma forma, o que a gente vê hoje de jovens, adolescentes paralisados com espiritualmente, certeza. paralisados em seus ministérios, poderiam estar alcançando milhares de jovens, mas por conta principalmente da doença, né, nem é tanto mais Uhum, física, mas porque agora a gente tem tanto remédio, tem sim, tratamento, mas emocionalmente, exato. índice de depressão em cima, índice de ansiedade, e a gente não está fora dessa lista também, porque às vezes a gente tem isso, mas isso deveria ser cada vez mais tratado. Assim também na escola, Exato. como matéria de matemática, matéria de português, para mim hoje a emoção e empreendedorismo Uhum, deveriam estar ali também. Porque, por exemplo, eu não sei, você vai saber mais que eu, mas uma vez eu vi uma história que, por exemplo, as doenças psicossomáticas, a forma como que foi descoberta foi muito interessante. Pelo menos pelo relato que eu li, foi de quando uma pessoa chegou até um cardiologista, ele chegou, tipo assim, querendo dizer para o médico que ele estava com uma dor muito grande no peito. E eles começaram também a fazer exames, 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 e não achava a dor no peito. Ele, meu coração tá como se apertado e tudo uhum, mais. E aí aquele médico, não sei se foi ele que inventou esse nome, mas foi muito legal o relato dele, que ele falou assim, cara, o que você tá sentindo não é uhum. do corpo. Você não tá com problema no Tem os coração. sintomas no corpo, mas É, a origem não é no corpo. ele falou assim, porque seus exames estão limpos, Sim, tá tudo muito bom. certo, batimento, frequência, isso aí é na sua alma. Uhum, Aí é um dos muito bom. relatos de como começou a estudar um pouco sobre isso. E você, cara, você foi prova viva disso? Você foi prova Cara, viva sim, disso? e o que me chama muita atenção é que, independente do seu nível espiritual, saiba que você está à mercê de ter problemas emocionais. Nós vemos casos bíblicos, como de Jonas, por exemplo. Uhum. Deus chegou a Jonas, mandou ir a Nínive para poder pregar contra Nínive, mas ele não teve coragem de ir a Nínive. Muitas pessoas não sabem o porquê. Quando você acaba estudando a história de Jonas, a gente vê que ele tinha uma mágoa contra Nínive. Ele tinha uma falta de perdão que ele não tinha conseguido liberar ainda, e isso foi um dos fatores primordiais e principais de não ter conseguido fazer com que ele exercesse o propósito e a missão dele naquele lugar. Sabe, lá no final, quando a gente vê que Deus perdoa Nínive, ele fica revoltado. Aham. Sabe, você vê o quanto que ele estava completamente tomado por sentimentos e emoções negativas, ao Trauma à ponto de flor da ter, pele. exatamente, ao ponto de ter dito não a um chamado e uma ordem de Deus. Exatamente isso que você falou, muitas vezes a gente vê jovens que estão paralisados, porque eles não estão tratados emocionalmente. O coração estão travando eles, está minando as emoções. Eles estão completamente tomados, talvez por uma falta de perdão, por sentimentos negativos, por é, autossabotagem e coisas que estão de fato interferindo na sua identidade. Total. Para mim, esses dois pontos da gestão das emoções e da questão também da imoralidade sexual hoje, pelo que eu converso com pessoas que vêm me procurar e tal, é o principal, irmão. Sim. Ou o cara tá depressivo, ansioso, ou o Uhum. cara tá na pornografia, na No pecado. masturbação. É, uma das duas. E tipo assim,
Isso é tão forte, assim, por isso que eu acho que essa mensagem ela é atual para os nossos dias e Uhum, muito relevante. uhum, Porque, por exemplo, eu tinha alguns amigos no ensino médio, quando a gente começou a fazer alguns cultos na escola. Porque, tipo assim, cara, eu encontrei Jesus com 15, de verdade, me batizei com 16 e depois em diante, uhum, assim, preciso compartilhar essa mensagem com todo mundo que eu conheço. uhum. Essa tem sido a minha mensagem. Eu encontrei a melhor notícia da Terra. Eu quero compartilhar ela com o máximo de pessoas que eu puder. E nessa pegada, eu conheci alguns jovens eh, que eram tão fervorosos quanto eu, amavam tanto Jesus quanto eu. A gente subia monte, a gente Sim. descia monte, a gente fazia evangelização, em tudo que você pensar em lugar, entrava em boca, entrava em Uhum, tudo. Só que a inconstância muitas vezes era amiga deles, aliada deles. Por quê? Porque eles não tinham essa gestão. uhum, Tinha dia que tava bem, aí, poxa, hoje eu falo de Jesus pra alguém. uhum, O dia que tava mal, vou pro meu quarto escuro. uhum, O dia que eu tô bem, eu compartilho a mensagem do evangelho. O dia que eu tô mal, vou pro banheiro masturbar. O dia que eu tô bem. Então, assim, muitas vezes é claro que a ação espiritual do diabo que quer paralisar a gente é muito com grande, mas certeza. muitas vezes, cara, era só essa questão das emoções. Uhum, Eu vi, assim, a importância de tudo que meu pai me passou, uhum, porque eu conseguia analisar, eu tenho esse recurso. uhum, Por exemplo, meu pai me ensinou uma coisa na PNL que mudou minha vida. Tipo uhum, assim, toda vez que eu tô meio cabreiro, meio zangado, até triste com alguma coisa, eu uso essa ferramenta que ele me deu, que é o seguinte, o nome da experiência é tipo assim, segurando a brasa quente. uhum, Às vezes acontece alguma coisa com a gente, que é uma emoção. uhum. A gente segura essa brasa. Ela tá queimando a gente, mas a gente não consegue soltar ela. Queima, queima, queima. É uma emoção, ou seja, uma notícia ruim, seja uma dívida, seja qualquer coisa. E aí ele foi, ó, primeiro, respiração, Uhum, técnica de uhum, respiração, depois contemplação, sim, contempla um novo cenário sim, e tal. Agora você consegue abrir e soltar a brasa. uhum. Já não te queima Dá o mais. foco, né? É, e eu fico pensando, se mais pessoas souberem dessa informação que você tem, irmão, desse conhecimento voltado para o reino Uhum, também, com certeza. você vai, de certa forma, ser usado para ativar muitas pessoas nesses dias. Uhum, Porque o problema da nossa geração hoje não está na perseguição. Eu amo acompanhar a igreja perseguida e às vezes eu fico com vergonha. Porque nosso problema, cara, às vezes não é uma arma na nossa cara, uhum, não é uma tortura com agulha debaixo da unha. sim. Nosso problema hoje é, eu tô com medo de ser visto. Eu tô com medo de receber um não. De ser rejeitado, de ser excluído, de É, ser cancelado. ser cancelado, eu tô com Ah, medo. Aí eu falo, Jesus, o Senhor tá olhando pro Brasil e tá pensando, pai? Aonde a gente tá nesse cenário? uhum, E só que é um trem invisível, mas que tem paralisado mais pessoas do que uhum, uma perseguição física, uhum. irmão. E semelhante a esse exemplo que você trouxe da PNL, eu acho muito, muito, muito interessante porque, assim, muitas coisas que a neurociência hoje ensina, ciência, psicologia, todas as ciências da mente humana ensina, já foi ensinado e falado na Bíblia. Por exemplo, essa questão de nós prendermos aquilo que está fazendo mal a nós e ficarmos focados naquilo. A Bíblia nos ensina a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Quando a gente coloca isso em prática, irmão, é basicamente instantâneo o fato daquilo, aquilo que a gente está carregando de pesado vai embora quando a gente traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Quando nós estamos corrompidos em relação à nossa identidade, por exemplo, o que que a Bíblia nos ensina? Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Existe um poder muito grande no seu pensamento a respeito de si mesmo e a identidade que você deposita sobre si. Então, assim, a partir do momento que você consegue ter entendimento e conhecimento de uma forma mais abrangente desse assunto e colocar em prática, todas as coisas mudam. Todas Por as coisas exemplo, mudam. essa parada do coach aqui no Brasil hoje, ela meio que foi sujado, né, o nome do É, coach, eu não porque acompanho.
a gente, tipo assim, tivemos exemplos ruins daquela frase, por exemplo, se você não tem café, seja você mesmo o seu café. Uhum. Ou seja, a autoexistência o tempo todo, Uhum. a falta, a independência de Deus. Então, assim, para mim, eu tive uma crise. Gente, quando eu falo crise, é pensamento, é parar, raciocinar, conflitar, tá? Então, eu já tive uma crise contra isso, Uhum. porque eu falava assim, poxa, até que ponto o coach é bom? Até que ponto a inteligência emocional é boa? Até que ponto a PNL é boa? E até que ponto ela começa a tirar também o lugar de Deus? Eu ficava Uhum. nessa. Uhum. E a conclusão que eu cheguei, cara, é o seguinte: é como se. É uma linhazinha bem fininha, a gente chama linha tênue, né? Bem fininha. Mas existe, assim, até um ponto que eu posso alcançar. E tem coisas que dali pra frente é Deus. Sim. Mais exemplo. Eu posso estudar, me aperfeiçoar, treinar, estar em mesas de network, eu posso estar Uhum. isso, eu posso trabalhar, viajar, tudo isso depende de mim. Uhum. Aí, no outro ponto, aí vem Deus de me dar a Uhum. saúde para Uhum. trabalhar, Uhum. a inteligência para estudar. Exatamente. Então, assim, existe uma linhazinha. Aí, às vezes, as pessoas, tipo assim, pô, é igual teologia, eu não vou estudar teologia porque teologia me esfria. Uhum. O coach, ele não precisa de Deus, não, cara. Eu acho que é o equilíbrio. De novo, a Uhum. gente volta nesse ponto. Tem coisas que eu consigo estudar, aprender, ferramenta que eu consigo evoluir, e tem coisas que o Senhor vai me capacitar. Sim. Por exemplo, a gente vai ver diversas passagens na própria Bíblia referente a demônios na mente, e ali, carceira, trazendo esse peso espiritual mesmo, e ali vai se resolver com jejum, oração. Uhum. Mas tem muita coisa, irmão, Sim. que é estudo, é Uhum. conhecimento. Esse conhecimento que você traz, irmão, É. continue, porque vai ajudar muita gente. Eu fico pensativo, né, a respeito disso, porque muitas pessoas acabam confundindo a área da psicologia com coach. Aham. Porque assim, a psicologia ela estuda e busca focar em entender a mente, o corpo, o funcionamento da alma. O coach ele pega isso e traz para um centro mais antropocêntrico, Sim. antropocentrismo, que eu não concordo, como você mesmo falou, nessa linha tênue, muitas vezes leva como se você é o responsável por todas as coisas, se você não fizer, ninguém mais fará, os resultados estão nas suas mãos, eu não concordo com isso. Uma Uhum. das coisas que eu mais converso com a minha esposa e volta e meia a gente traz em memória esse assunto, porque, por exemplo, muitas vezes nós nos chateamos pelos fatos de não termos os resultados que nós não esperamos. Mas aí a gente para e pensa, amor, nós estamos dando o nosso melhor, nós estamos fazendo tudo aquilo que a gente pode fazer. O resto está nas mãos do Senhor. Nós temos a certeza, a convicção e a crença de que o que acontece nas nossas vidas é permissão e ação do Senhor, intervenção dele. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Sabe? Então, assim, com certeza, todos os dias eu levanto, eu oro, peço a Deus força, peço a Deus sabedoria, peço a Deus conhecimento, peço a Deus para que eu possa fazer tudo aquilo que está na minha alçada, mas ao mesmo tempo, tendo o conhecimento e a perspectiva de que o que acontece na minha vida, os resultados que eu tenho na minha vida, é Deus quem me dá, sabe? Então, eu tiro muito essa parte do eu posso, eu consigo, eu faço, eu conquisto para Deus. Cara, eu ouço a voz de Deus, eu sei qual é a promessa que ele me deu, eu vou buscar dar o meu melhor para poder fazer isso acontecer, mas ao mesmo tempo eu descanso nele. Eu É. descanso nele. E é isso que o mundo não tem, cara. Exatamente. Porque assim, por exemplo, a gente bota uma meta aqui para ser atingida. Aí a pessoa acorda todo dia, faz o Uhum, seu melhor e não atinge. uhum, Aí ela traz de novo para ela, tipo uhum, assim, o que que eu tô fazendo de errado? uhum, O que tá faltando? Por exemplo, tem um brother meu que uma vez a gente fez uma loucura juntos, assim, foi bem legal, que a gente foi, tipo, num condomínio Alphaville, algo assim, a gente foi uhum, visitar algumas casas. uhum. Tipo, irmão, a casa mais barata era, tipo, 3 milhões. Sim. Pra nossa realidade, Uhum. absurdo. Só que aí a gente foi o quê? Mentalizar, trazer existência, Legal. aquilo que dá esperança, foi, sabe, tocar, falar assim, "Ô, um dia pode ser meu e tudo Uhum. mais." E no finalzinho do ano passado, o boom dele chegou. O boom dele chegou, agora ele tá lá em São Paulo, em Top. Alphaville, morando numa casa igual aquela. Benção. Aí se eu olhar pra ele, e falar assim, pô, meu boom não chegou, o que Uhum. que eu tô fazendo de errado?
E aí Deus tratou isso no meu coração Uhum. no dia que eu conversei com ele. Eu falei, irmão, chegou a sua vez. Uhum. E eu vou estar aqui, ó, te aplaudindo porque chegou o seu momento. Benção. E o meu vai chegar. Exato. E até hoje eu continuo plantando, Uhum. semeando. Uhum. O dele chegou, mas não tem nenhuma diferença. Uhum. Tipo assim, sendo muito sincero, eu continuo semeando igual ele tá Uhum. semeando. Uhum. Só que estações de cada um são Exatamente. diferentes. Deus ainda tá Exatamente. querendo tratar alguma coisa comigo. Exatamente. Aquele lugar, tipo assim, irmão, Deus tá querendo tratar alguma coisa ainda. Exatamente. Porque por mais que eu me considero um, um filho que tenta ser fiel a ele, talvez se hoje eu receber algo que ele pode me dar, mas poderia fazer muito mais mal pra mim, ele não vai me dar ainda, porque tá tratando o meu coração. Uhum. Mas eu tô acordando cedo todo dia, tô fazendo. Exatamente. Então, esse ponto é muito importante que você trouxe, cara, porque é sempre de entender, cara, eu vou fazer o meu melhor, mas eu estou nas mãos de Deus. Exatamente. Jonathan, embora seja muito desafiador, é muito gostoso estar nesse lugar, cara, de dependência de Deus. É muito, muito, muito bom. Porque assim, é, a gente chega num nível de maturidade, de entender de fato, de todas as formas possíveis, que a partir do momento que você entregou sua vida ao Senhor e acredita nas promessas que Ele tem para você, você depende dele, sabe? Por exemplo, eu e minha esposa, nós acabamos de casar no final do ano passado. A decisão de nós termos nos casado foi uma palavra que Deus liberou sobre nós. Humanamente falando, eu não tinha condição de casar, não fazia sentido para mim, né, amor? Então, assim, eu busquei entender e ouvir a voz do Senhor para aquele tempo, e Ele disse: vá. Eu olhei para o meu bolso e falei: como? Deus falou: não importa, só vá. E eu fui, e deu certo. Deus abençoou, abriu Uhum. as portas, o trabalho foi próspero, sabe? Coisas inimagináveis aconteceu. E aí chegou esse ano, nós estamos casados, estamos em abril. Estamos esse ano, atualmente, em determinado momento onde nós estamos, cara, e cadê os resultados? Não estão fluindo Uhum. ainda da forma como a gente espera. Sim, sim. Mas o fato de eu ter vivido isso com Deus gerou uma marca tão forte em mim que eu falo, independente do que esteja acontecendo hoje, eu sei que Ele está conosco. E eu me lembro de quando a Bíblia fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo assim eu louvarei ao Senhor. Sabe, a gente tem que colocar isso em prática, cara. Independente daquilo que a gente tanto espera não esteja acontecendo, independente se a promessa ainda não se cumpriu, mesmo assim que a gente louve ao Senhor. A Bíblia diz, nunca houve nenhum Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe, a gente tem que aprender a esperar. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. E é muito bom estar nesse lugar. Como eu disse, embora seja desafiador, é a melhor coisa que nós podemos fazer porque nós tiramos o peso de nós. Nós tiramos ansiedade, sabe? A emoção negativa que nos paralisa muitas vezes em acharmos que nós somos os responsáveis por aquilo que está acontecendo, mas não, cara. Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. Busque fazer o seu melhor, dê o seu melhor e saiba que o resultado que vier vai ser permissão de Deus. Você fala sobre sobre esse processo que não é fácil. É, uma das passagens que mais fala comigo sobre isso é quando Deus fala com José. Deus dá sonho, Sim, Deus mostra sol, a luz, feixe de trigo, exatamente. se prostrando sobre ele. Ele mostra toda aquela glória que haveria de acontecer, mas ele não mostra o processo. Exatamente. Imagina se mostrasse. Porque se mostrar, irmão, não vai. Eu Você fala, desisto. Deus, é muito lindo o É, altar, é muito lindo tudo isso, mas deixa pro próximo. tem essa trilha, É, tem esse episódio. exatamente. Então, cara, assim, Deus não vai mostrar. Isso eu tenho pra mim, Deus Exatamente. não vai mostrar no Exatamente. processo. Ele só vai mostrar a promessa. Exatamente. Você vai. é, Tem uma vez que ele falou algumas coisas sobre até o empreendedorismo, sobre me abençoar, para abençoar outros e tudo mais. Eu falei, Uhum. Deus, mas para abençoar o Senhor vai moer um pouquinho. Aham. Mas amém, cara. Quando a gente pensa assim, que de fato a gente pode cooperar com alguma Uhum. coisa que o Senhor tá fazendo, cara, tudo, tudo tem um preço de nada. Exatamente. Ali em Atos dos Apóstolos, quando a igreja primitiva está em ascensão, tem uma passagem que fala muito comigo quando eles são presos e são açoitados e eles saem felizes. Eles saem felizes por terem sido. Uhum.
como que eu vou dizer? Eles saem felizes por terem sido açoitados em nome de Jesus. Sim, Eles forte. saem felizes porque, cara, eu apanhei por conta de Jesus. Uhum. E aí a gente fala muitas vezes para nossa situação, que tá difícil e tudo mais, e os caras estavam felizes porque estavam apanhando em nome de Jesus. Então isso tem que trazer de fato a memória pra gente começar a considerar essas coisas, Com irmão. Porque certeza. se eu de verdade, eu acompanho muito a igreja perseguida. E eu vou Uhum. te falar, cada vez que eu vejo as manchetes, eu falo, eu tô longe ainda, tá? Aham. Tô longe, 42, uma maratona deles, porque Uhum. tem muita gente sofrendo de verdade por Com amor ao certeza. evangelho. Com certeza. Fica nos E constrange, né? exatamente, cara. Mas, cara, eu acho que falando sobre o seu assunto, de verdade, isso tem muita importância para nossa geração. Sim. Que você continue cada vez mais aliando isso, porque eu acredito que se uma geração emocionalmente forte Uhum. e que busque ao Senhor, irmão, Uhum. aí até o corpo pode estar ruim. Uhum. Mas se a mente está forte, Uhum. não para. Cara, eu acho que isso é tão impactante, porque assim, isso pode influenciar até no fato da gente viver ou não a promessa do Senhor. Por exemplo, nós vemos que o povo de Israel saiu do Egito, Deus os levou para o deserto, era para passar muito menos tempo do que eles passaram, era para ser dias, foram 40 anos, e quando a gente estuda a Bíblia a gente entende o porquê que isso aconteceu. Mas desses 600 e poucos mil que saíram do Egito, quantos que entraram na Terra Prometida? Quantos que entraram? Josué e Caleb. Dois. Então, tipo assim, cara, e por que que eles entraram? Eles não foram tomados primeiramente pelo medo de terem visto os gigantes naquele lugar. Eles olharam para a terra prometida, viam que manava leite, via que manava mel, via que era uma terra muito boa, mas eles não foram movidos pelo medo. Eles não foram movidos pela incredulidade. Eles não foram movidos pela incredulidade de É, do medo, de não Exato, acreditar eles não foram naquilo que movidos você. pela incredulidade, não foram movidos de fato pela dificuldade de ter vencido ou de Sim. vencer o gigante, mas pelo contrário, eles tiveram fé no Senhor e depositaram a sua esperança nele, não foram movidos como os outros 8, pelos pensamentos negativos, eles falaram que ia ser muito difícil, que não ia conseguir, que tinham gigantes que poderiam impedir isso, sabe? Então, tipo, a gente sabe que, independente se a pessoa tem uma promessa ou não, a forma como ela viveu o deserto e se portar, até mesmo emocionalmente, acaba interferindo se essa coisa vai acontecer na vida dela. Sim. Eu acredito nisso, cara. De verdade, eu acredito nessa mensagem porque pelo pouco de ferramenta que eu recebi Uhum, do meu pai ali, nessa área, eu consegui deslumbrar, assim, um mundo que não era espiritual. Ele uhum, era humano, ele era tipo assim, se eu acreditar, eu vou pra cima, sempre na dependência de Deus, como eu disse, a gente, por exemplo, tem o Dunamis. uhum, Eu uma vez ouvi uma palestra do Theo Hayashi, e ele falando bem assim, olha, todo evento que a gente vai fazer, se é 30 mil reais, uhum. a gente coloca 15. Os Legal. outros 15 Deus vai mandar. Muito bom. Então, tipo assim, sempre dá a margem pro Senhor, de Uhum. fato. Fala, Senhor, agora é Deus fazer. contigo. Tipo, mas eu tenho um amigo que ele até diz essa frase e eu peguei ela pra mim assim, pessoalmente. Assim, eu posso levar o cavalo até a margem, mas Uhum. abaixar a cabeça e beber é com ele. Bom. Então, tipo assim, tem muita coisa que é nossa Uhum. responsabilidade. Exato. Tem muita coisa que, tipo assim, principalmente com missão também. Exemplo, às vezes, muitos evangelistas, eles têm grande dificuldade mental Uhum. de pensar o que as outras pessoas vão achar deles. Uhum. Então, por isso, às vezes fica com vergonha de entrar no ônibus, Exato. fica com medo. Ó, tudo Uhum. vergonha, Uhum. emoção, parte emocional, medo, Complexo tá? de inferioridade. É, aí não é espiritual, Uhum. nem um demônio se manifestou, é Uhum. só o medo dele que se manifestou. Paralisando ele. Então, isso é muito importante, cara, porque eu acredito numa geração que, se tiver esses recursos, vai potencializar o reino Uhum. e vai ser uma geração mais forte, uma geração menos medrosa
e a gente vai conseguir de fato alcançar, irmão. E agora eu queria te fazer uma pergunta: se você pudesse deixar um conselho para essa geração aí, Certo. uma mensagem, o que mais queima aí dentro de você, o que que você falaria O para que mais eles? queima no meu coração e que para mim acaba sendo um resumo da vida. Aham. Eu amo muito Provérbios, Salomão, Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 12, versículo 1 em diante, quando Salomão ele fala: Jovens, busquem ao Senhor ainda na sua juventude, antes que cheguem os dias maus e você não tem mais prazer neles. Então, assim, a vida passa rápido, o tempo na nossa terra é curto e a coisa mais preciosa que nós podemos tirar daqui é, de fato, nosso relacionamento com o Senhor e a nossa salvação. Buscar, com certeza, ter uma vida com inteligência emocional, buscar ter conhecimento dessa área, buscar se tratar do que for necessário, mas acima de todas as coisas, cara, é ser apaixonado por Jesus e buscar ao Senhor enquanto você tem força, enquanto você é jovem, enquanto você tem vigor, enquanto você tem gás para poder estar presente na igreja, com os eventos da igreja, em ler a palavra, em ler livros, mas buscar o Senhor verdadeiramente de todas as formas possíveis, porque a maior preciosidade das nossas vidas é isso. Eu Amém. falo isso de todo o meu coração. É isso, cara, irmão. Gratidão, Tamo junto. de verdade. Obrigado. Esse conteúdo eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Amém. E pessoal, é isso. Se vocês entenderem isso, que de fato o que ele trouxe aqui hoje sobre cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mente, isso vai cooperar para que o reino avance através da nossa vida. Você vai ser obrigado a buscar um pouco mais de informação sobre isso, porque, de fato, eh, hoje a nossa maior, para mim, assim, pessoalmente fora, as nossas guerras com principados e potestades, mas está ali lado a lado a nossa mente. Se a Sim. gente não acreditar, se a gente não tiver confiança e enfrentar os nossos desafios, pessoas vão deixarem de ser alcançadas por essa mensagem, tá bom? Sim. Vou deixar o link dele aqui embaixo, Instagram, Facebook, segue, compartilha. E é É isso. isso. Até a Tamo próxima. junto. Esse foi o Off Obrigado. Jesus de hoje. Deus te abençoe em nome de Valeu. Jesus.